Teoria de conjuntos. Esse é o tema da nossa aula que começa agora da série Tudo o que você precisa saber. Essa série é composta de aulas completas envolvendo os conteúdos do ensino médio, beleza? Nosso primeiro conteúdo aí é teoria de conjuntos. Normalmente esse é o primeiro assunto que o pessoal vê lá no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. Bacana? De volta aí para o nosso primeiro bloco da aula. Noções primitivas. Nós vamos falar de conjunto, elemento e a relação. Como que eu relaciono conjunto e elemento, ou elemento e conjunto? Eu sempre vou usar pertence e não pertence, legal? Vamos dar um exemplo de um conjunto hipotético. Eu vou chamar esse conjunto de conjunto J. E esse conjunto J é composto por todos os meses que começam com a letra J. Então você vai ter tranquilidade em definir os elementos desse conjunto. Ó, o mês de janeiro é elemento desse conjunto, porque começa com a letra J. O mês de junho, a mesma coisa, pelo mesmo motivo. E por fim, o mês de julho. Então eu tenho quantos elementos compondo esse conjunto? 3 elementos. Conjunto J, conjunto dos elementos dos meses que começam com a letra J. Meses do ano. Bacana? Como que eu represento conjuntos? É importante. Aliás, noções primitivas são noções adotadas para serem utilizadas num determinado campo aí do conhecimento. No caso específico aqui nós estamos trabalhando com matemática. E eu não preciso provar isso. Eu só quero que você tenha essa noção intuitiva do que é conjunto, do que é elemento e como eu relaciono o elemento com o conjunto. É usando, no caso, pertence e não pertence. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Legal. Então, a primeira noção primitiva é a noção de conjunto. Como que eu represento o conjunto? Sempre com letra maiúscula, sinal de igual, abro chaves, aqui dentro eu represento os elementos desse conjunto e, por fim, eu fecho essas chaves, ok? E um detalhe importante, isso aqui é um dos meios de representar conjuntos. Nós temos 3, em geral, os mais utilizados, 3 maneiras de representar conjuntos e eu vou falar disso no próximo bloco, ok? Então, por enquanto, o que você tem que ter em mente é essa noção de conjunto, e você é capaz, inclusive, de passar informações para minhas pessoas de diversos conjuntos do seu dia a dia, ou você tem condições de estabelecer diversos conjuntos relacionados ao seu cotidiano. Isso é tranquilo, bacana? Legal. Próximo tópico relacionado aí, noções primitivas, elementos. O que são elementos? São objetos que pertencem a esse conjunto, ou que fazem parte desse conjunto, né? Ou que tem uma relação com esse conjunto, no caso, relação de pertinência. Janeiro é um elemento, junho é um elemento e julho são elementos pelo mesmo motivo, porque todos eles começam com a letra J. Esse aqui é um exemplo de conjunto, nós temos infinitos exemplos, legal? Qual que é a relação que eu tenho que ter entre elemento e conjunto? É uma relação de pertinência. E aí eu tenho 2 opções. Pertence, eu represento com esse símbolo que você vê aqui, que parece a letra E, mas não é a letra E. E não pertence, que é o mesmo símbolo, só que com um corte aqui na diagonal. Então, por exemplo, se eu quisesse relacionar janeiro e o conjunto J, qual que é a relação que eu utilizaria entre os 2, a relação de pertence. Por quê? Porque janeiro é um dos objetos do conjunto J, porque ele começa com a letra J, beleza? Legal. E o mês de agosto, se eu quisesse utilizar o mês de agosto e fazer uma relação de pertinência entre agosto e J, que é o conjunto dos meses que começa com a letra J, eu usaria não pertence, eu usaria esse símbolo. Por quê? Porque esse aqui é um objeto, ou é um elemento do conjunto dos meses que não pertence ao conjunto J. Por quê? Porque não começa com a letra J. Bacana? Então espero que tenha ficado claro. Nós vamos utilizar com muita frequência aí na teoria de conjuntos essas noções primitivas, né? Conjuntos, elementos e relação de pertinência. Isso aí a gente tem que ter muito bem consolidado para poder avançar nessa aula, que é a aula de teoria de conjuntos, tudo que você precisa saber. Já voltamos com o segundo bloco. Representação de conjuntos. Esse é o tema do nosso segundo bloco dessa aula, teoria de conjuntos, tudo que você precisa saber. Legal?
Nós vamos falar de 3 representações, as principais, as mais utilizadas: representação analítica, representação sintética e representação por diagramas, beleza? O que é a representação analítica? Na representação analítica eu menciono, ou eu digo, ou eu deixo claro quem são cada um dos elementos desse conjunto, beleza? Inclusive já deixei isso aqui do bloco anterior para facilitar a nossa vida, para já deixar claro que a representação analítica, um dos exemplos para a representação analítica é essa que nós utilizamos no bloco anterior. Eu represento o conjunto J igual, abro chaves, coloco dentro desse conjunto todos os elementos separados por vírgula, esqueci de falar isso no item anterior, no bloco anterior, e por fim eu venho cá e fecho as minhas chaves, legal? Essa representação que você vê aqui no quadro é a representação analítica. Você menciona, deixa claro quem são cada um dos elementos que compõem esse conjunto. Representação sintética, eu vou definir uma característica que seja comum a todos os 3 elementos que fazem parte desse conjunto. Então eu representaria esse mesmo conjunto J de maneira analítica da seguinte maneira, ó, x é tal que x, beleza? Ó, como eu leio x é tal, é o que representa esse símbolo, essa barra na diagonal, x é tal que x representa os meses do ano que começam com a letra J. Pronto. Na representação sintética, eu deixo bem clara qual é a característica que relaciona os elementos desse conjunto, ou qual a característica de todos os elementos desse conjunto, ou qual a característica que todos os elementos desse conjunto possuem. Todos eles, janeiro, junho e julho, estão aqui presentes, são elementos desse conjunto J, por quê? Porque fazem parte dos meses do ano, mas tem o destaque especial de que, além de fazerem parte dos meses do ano, todos eles começam com a letra J, beleza? Essa representação que eu acabei de deixar claro para você é a representação sintética, beleza? Eu sintetizo os elementos desse conjunto, definindo uma característica que é comum a todos eles. Nesse caso, todos eles começam com a letra J. Por fim, talvez a mais conhecida das representações, a representação por diagrama, diagrama de Euler-Venn, ou diagrama de Venn, beleza? Legal. Como que eu faço nessa situação relacionada a diagrama? Coloco uma bola, beleza? Nomeio essa bola eu vou chamar de J maiúscula. Bacana, porque é um conjunto, eu estou representando esse conjunto, esse mesmo conjunto que você viu na representação analítica, que é o mesmo conjunto que você viu na representação sintética. Eu vou representar por diagrama, e representando por diagrama faço a bola, dou nome a essa bola, beleza? E aqui dentro eu coloco os elementos do conjunto. Jan de janeiro, Jun de junho e Jul de julho, beleza? E aqui é importante deixar claro, né, que todos os elementos desse conjunto vão ficar dentro dessa bola. E fora dessa bola, eu nomeio, dou nome a esse conjunto, nesse caso, conjunto J, beleza? De todos os meses que começam com a letra J. Tá aí, 3 tipos de representação na teoria de conjuntos: analítica, sintética e por diagrama. Nós vamos utilizar isso frequentemente ao longo do nosso curso, beleza? Essas regras que você vê de representação são regras aceitas mundialmente, internacionalmente, ok? E é dessa maneira que as pessoas representam conjuntos. Bacana? Espero que você esteja gostando. Volte, vamos continuar nessa aula. Temos aí o 3º bloco.
De volta aí, pessoal, outro trecho, outro bloco da nossa aula de teoria de conjuntos. Agora falando sobre conjunto unitário. Vai aparecer na sopa de letrinha para você aí, ó. Conjunto unitário é aquele que apresenta somente um elemento ou um objeto, né? E aí nós teríamos condições de dar vários exemplos a respeito de conjunto unitário. Naquela ideia dos meses do ano, eu vou chamar de conjunto F o conjunto dos meses que começam com a letra F. Eu só tenho, nesse caso, o mês de fevereiro. Esse é um conjunto unitário. Por quê? Porque apresenta um único elemento, que é o mês de fevereiro. Também poderia representar pela letra D, conjunto dos meses do ano, que começam com D de dado. Eu só tenho, nesse caso, o mês de dezembro, não é isso? Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Só um elemento também, beleza? Então, sobre conjunto unitário, é uma passagem rápida aí, né? Não tem muito segredo. Conjunto tem um único elemento. É importante destacar esse único, né? Beleza? De volta aí para o próximo item, próximo bloco da nossa aula de teoria de conjuntos. Vamos lá, mais um bloco da nossa aula, teoria de conjuntos, tudo que você precisa saber. Agora trazendo um conjunto importantíssimo aí, que é o conjunto vazio. Vai aparecer aqui a sopa de letrinhas para você, né? É aquele que não possui elemento algum. E aí um detalhe importante é a notação, tá? Provavelmente se você já viu essa bola cortada. Essa bola cortada representa conjunto vazio. Aquele conjunto que não tem elemento, beleza? E eu posso representar esse mesmo conjunto vazio, que é a bola cortada, como duas chaves sem absolutamente nada dentro. Qualquer uma dessas duas notações são aceitas, né? Então, exemplos de conjunto vazio, conjunto Z, conjunto dos meses que começam com a letra Z. Não tem ninguém, não tem nenhum mês que começa com a letra Z. Então esse conjunto é um conjunto vazio. Poderia representar dessa forma, ou poderia representar desse jeito que você está vendo, bola cortada. O pessoal utiliza muito mais bola cortada. E aí um detalhe importante, que é muito, mas muito comum, é as pessoas quererem representar isso aqui, ó. Querer pegar o conjunto Z, que você está vendo aqui, e representar dessa forma, ó. Coloca a bola cortada entre chaves. Isso aqui não rola, certo? Isso aqui é muito comum? Muito comum. Em todos os lugares que eu dei aula, as pessoas costumam colocar o conjunto vazio com a bola cortada dentro das chaves que você vê aqui. Isso aqui não rola, não vira, ok? Você não pode cometer esse erro. É um erro muito comum, repito, um erro muito comum e que você não pode cometer. Nunca coloque a bola cortada entre chaves, porque aqui você está destacando que tem um conjunto Z, dentro desse conjunto tem um elemento, e esse elemento é o conjunto vazio. Essa discussão é uma discussão ampla, que inclusive é melhor que nós... É melhor fazer essa discussão fora daqui, através de exercícios bem específicos para tratar desse caso. Legal? Que é a ideia de ter um conjunto como elemento de outro conjunto, que seria esse caso aqui, certo? Para representar conjunto vazio, não uso isso aqui não. Ou é esse, que é o mais utilizado, ou é esse aqui, chaves sem absolutamente nada dentro. Legal? Fica aí, vamos para o próximo bloco relacionado a essa aula de teoria de conjuntos, tudo que você precisa saber. De volta aí para mais um bloco, agora nós vamos falar de conjunto universo, beleza? Conjunto universo é o conjunto, está aparecendo aqui, ao qual, beleza, pertencem todos os elementos. Eu vou retomar aquele exemplo que eu estou utilizando desde o início da aula, que é o conjunto J, conjunto dos meses que começa com a letra J. Nós temos 3 meses, janeiro, junho e julho. Todos eles começam com a letra J, né? Então, meu conjunto universo, nesse caso, que eu estou trabalhando aqui, né?
O meu conjunto universo poderia chamar de um conjunto M qualquer. O que é esse conjunto M? Meses do ano, ok? Então esse aqui seria o meu conjunto universo. Por que esse cara é meu conjunto universo? Porque é a esse conjunto que eu estou me referindo quando eu trabalho com esse conjunto J que você vê aqui. Se eu estou trabalhando com os meses do ano, eu poderia chamar esse conjunto dos meses do ano de M maiúsculo para representar, para dar ideia de meses. Lá dentro eu tenho 12 elementos, eu vou de janeiro até dezembro. E esse é meu conjunto universo, por quê? Porque o meu conjunto J, que é o conjunto dos meses que começam com a letra J, se refere a esse conjunto, que é o conjunto dos meses do ano, beleza? E aí um detalhe importante, né? Uma situação que eu usava muito em sala de aula, né? Estava lá, era bem início de ano, com 30, 40 alunos em sala, e aí eu saía buscando exemplos de conjuntos, né? Então, por exemplo, conjunto das pessoas que usam óculos, é um exemplo que eu utilizei por vários anos. Então a gente saía em sala de aula destacando todos os alunos que usavam óculos, beleza? E aí eu pegava o nome de cada um desses alunos, colocava no quadro e definia o conjunto O de óculos como aquele cujos elementos se referem a pessoas que na sala de aula usavam óculos. E aí um detalhe importante, porque esse conjunto universo, ele pode ser as pessoas que estão em sala de aula, que era até então aquela situação de sala de aula, ou esse conjunto universo poderia ser, por exemplo, todas as pessoas da escola, ou todos os alunos do primeiro ano, ou todos os alunos do segundo ano. Então você consegue variar esse conjunto universo conforme a situação. Naquela situação de sala de aula eu deixava claro, falou, esse conjunto O, que é o conjunto das pessoas que usam óculos, se refere aos alunos que estão em sala de aula. Deixando isso claro, estou deixando claro também que o meu conjunto universo é onde eu posso obter os meus objetos para esse conjunto, que é o conjunto O das pessoas que usam óculos. Legal? Aqui no caso da nossa situação, se eu procurei o conjunto J e defini que os elementos são esses três aqui, porque são meses que começam com a letra J, fica claro que o meu conjunto universo se refere aos meses do ano. E lá dentro eu tenho 12 objetos, ou 12 elementos. E desses 12, 3 começam com a letra J. Legal? Então esse conjunto universo ele pode variar conforme a situação em que você se encontra. Bacana? Essa é a ideia geral. Já volto aí com mais um tema da nossa aula, Teoria de Conjuntos, tudo que você precisa saber. Conjuntos iguais, esse é o tema agora desse bloco da nossa aula Teoria de Conjuntos, tudo que você precisa saber. A partir de agora as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, porque nós vamos usar uma simbologia diferente. Talvez uma simbologia que você nunca teve contato, tá bom? Então vai ser necessário aí fazer aquilo que eu chamo de dar nome aos bois. Olha o tamanho dessa bronca aqui, a gente precisa entender o que isso significa, tá ok? Aqui aparece a sopa de letrinhas, veja bem, e está escrito o seguinte em relação a conjuntos iguais. Dois conjuntos A e B são iguais quando todo elemento de A pertence a B. E vice-versa, ou seja, todo elemento de B também pertence a A. Legal? Vamos ler isso. Olha aqui, ó. Conjunto A igual ao conjunto B. Bacana. Simbologia nova, ó. Isso aqui significa se e somente se. Nós costumamos dizer assim, se e somente se, né? A gente costuma trazer para a nossa língua aqui, mas na verdade é se e somente se, né? Beleza? Só nessa situação eu vou poder dizer que dois conjuntos são iguais, em nenhuma outra, beleza? Somente nessa situação. Esse símbolo que você vê aqui significa qualquer. O X você já conhece, então estou lendo da seguinte maneira: A igual a B, se somente se, a gente fala se somente se, qualquer que seja X, qualquer X que eu escolher, qualquer elemento que eu escolher, esse X aqui vai representar os elementos do conjunto, ok?
Esse cara eu já conheço, que é o pertence. E aqui de novo, ó, se somente se aparece aqui e aparece de cá. Aparece duas vezes. Então vamos fazer a leitura completa da situação. Já que você acabou de conhecer novos símbolos relacionados à teoria de conjuntos. Ó, conjunto A é igual ao conjunto B, se somente se qualquer que seja o elemento que eu escolha desse conjunto, esse elemento pertence ao conjunto A, se somente se ele também pertencer ao conjunto B, beleza? Eu vou dar dois exemplos aqui. Vou chamar de um conjunto de conjunto A, vou chamar outro conjunto de conjunto B, ok? Eu tenho como elementos de A 1, 2 e 3, ok? Tem como elementos de B 3, 1 e 2, certo? Esses dois conjuntos são iguais. Porque qualquer que seja o elemento que eu escolho, esse elemento pertence tanto a A como a B. Vamos ver? Se eu escolher um está no conjunto A e um está no conjunto B. Se eu escolher o 2 está no conjunto A, o 2 está no conjunto B. Por fim, se eu escolher o 3 está no conjunto A e também está no conjunto B. Então, o que eu posso falar entre A e B? Que esses dois conjuntos são iguais. Porque qualquer elemento que eu escolhi, seja em A ou seja em B, eu percebi que esse elemento também está presente no outro conjunto. Então, se eu escolhi esse elemento primeiro em A, eu percebi que ele estava presente em B. Ou se eu escolhi esse elemento primeiro em B, eu percebi que ele estava presente ou que ele pertencia também ao conjunto A. Legal? E isso aqui abre uma brecha para o que vai aparecer aqui, ó, que é uma observação importante, importantíssima. Certo? A ordem e a repetição de elementos na teoria de conjuntos em nada interferem, ok? Inclusive, nesse caso, se o conjunto A é igual ao conjunto B, se eu peguei esse primeiro conjunto, chamei de A, e os dois conjuntos são iguais, porque eles têm os mesmos elementos, né? Não há problema nenhum em eu chamar esse conjunto também de conjunto A. Ou chamar o primeiro conjunto de B e o segundo conjunto de B. Tanto faz. Por quê? Porque esses dois conjuntos são o quê? Iguais. Certo? E aí um detalhe importante dessa observação que apareceu para você. Que diz o seguinte. A ordem não importa. A ordem não importa. Se esse conjunto é chamado de A porque tem como elementos 1, 2 e 3. Esse outro conjunto também tem que ser chamado de A porque ele tem os mesmos elementos. São os mesmos elementos, mas não estão na mesma ordem. Aqui é 3, 1 e 2, mas esses conjuntos são idênticos justamente por possuírem os mesmos elementos. E ainda poderia chamar de conjunto A também, nessa ideia de que a ordem não importa, poderia chamar de conjunto A esse aqui, ó, que é o conjunto cujos elementos são quem? 2, 3 e 1, certo? Tem outros, né? Na verdade são 6, né? É isso mesmo? Isso mesmo, são 6 conjuntos possíveis. Eu representei 3 aqui. São os mesmos elementos, 1, 2 e 3, 3, 1, 2, 2, 3 e 1, só que em ordens distintas. E aí fica essa ideia central. A ordem não importa. E isso, inclusive, aparece várias vezes no meu canal. Que eu falo assim, olha, vou representar o conjunto aqui, mas eu posso colocar em qualquer ordem. Não precisa ser primeiro um cara negativo e depois um cara positivo. Não precisa ser em ordem crescente, pode ser em qualquer ordem, esse conjunto vai ter o mesmo nome, beleza? Essa é a ideia central quando eu falo de ordem. E o outro trecho que apareceu fala de repetição. A repetição na teoria de conjuntos não importa. Então imaginem vocês o seguinte, vou pegar essa ideia do 1, 2 e 3 e representar assim, ó. 1 aparecendo 3 vezes, o 2 aparecendo 2 vezes e o 3 aparecendo uma vez só, certo? E eu tenho que dar um nome para esse conjunto. Que nome eu daria para esse conjunto? Partindo do princípio que o conjunto cujos elementos são 1, 2 e 3 eu chamei de A, ou 3, 1 e 2, porque a ordem não importa, 2, 3 e 1, porque a ordem não importa. Lembrando que tem mais 3, mas eu não defini esses caras, ok? Para não ficar cansativo. Beleza, tem que dar um nome para esse conjunto. Sabendo que 1, 2 e 3, em qualquer ordem eu chamei de conjunto A, esse conjunto que você vê aqui, eu também tenho que obrigatoriamente chamar de
A. Por quê? Pelo seguinte, se alguém te perguntar quais são os elementos que pertencem a esse conjunto, você vai dizer o 1, o 2 e o 3. Não importa a quantidade de vezes que esses caras se repetem. Aqui o 1 se repetiu 3 vezes. Aqui o 2 se repetiu 2 vezes. E aqui o 3 não se repetiu. Ficou uma vez só, certo? Então, nesse detalhe importante, esse conjunto que você vê é exatamente ao conjunto cujos elementos têm 1, 2 e 3, independente da quantidade de vezes que eles aparecem. 1, 2 e 3, ou 3, 2 e 1, ou 2, 3 e 1, por aí vai. Esse conjunto é o conjunto A. Nós já definimos isso de início. Então, independente da quantidade de vezes que esses caras se repetem, esse conjunto tem que ser chamado também de conjunto A. Então, não se esqueça disso. Inclusive, se alguém te perguntar quantos elementos tem esse conjunto, você não vai falar 6 elementos. Esse conjunto tem 3 elementos. Se alguém falar assim, não, esse conjunto aqui tem 6 elementos, você fala, então me fala quais são. Ah, fala, não, um de novo não, porque um você já falou que é elemento do conjunto, então você não pode repetir. Percebeu a ideia? Então, na prática, olhando para isso aqui, você não pode dizer que esse conjunto tem 6 elementos. Na verdade, esse conjunto tem 3 elementos. O 1, o 2 e o 3. Então, essa é a ideia de a repetição não importa. Bacana? Legal, espero que você tenha compreendido. Vamos voltar em seguida com um novo bloco dentro da nossa aula Teoria de Conjuntos. Tudo que você precisa saber. De volta aí à nossa aula Teoria de Conjuntos. Agora nós vamos falar de subconjunto ou subconjuntos, tá bom? Então dá uma olhada aqui na sopa de letrinhas. Diz o seguinte: um conjunto A é subconjunto de um conjunto B se somente se todo elemento de A pertence também a B. E aí eu vou começar destacando essa situação numa representação por diagrama, tá? Eu tenho aqui esse conjunto menor que você vê, é o conjunto A. Esse conjunto maior, que tem mais elementos, ou mais vasto aqui no nosso quadro, é o conjunto B. Como que eu relaciono o conjunto A e o conjunto B? Dessa maneira. A está contido em B. E aí vamos começar a dar nome aos bois aqui. O que representa esse símbolo que parece um C, né? Detalhe que ele parece um C, mas ele é mais, ele é mais longo aqui, beleza? Isso aqui significa estar contido. Nós vimos no bloco anterior que isso aqui significa C e somente C. Costumamos falar se e somente se. Esse aqui, esse símbolo significa qualquer. E esse aqui é o pertence. Aí aparece um símbolo novo, que é esse aqui, aqui é seta para os dois lados, esse aqui é seta só para a direita. Esse aqui é o então, ou se então, tá bom? Beleza, agora nós vamos ler isso aqui, imaginando que aqui dentro do conjunto A eu tenho um elemento, por exemplo, número 2. Conjunto B eu tenho elementos, eu tenho 3 aqui e o 4 de cá, pronto. Para a gente poder entender essa situação, tá? Então, veja bem, A está contido em B, ou seja, todo elemento de A também é elemento de B. Se eu te perguntasse quais são os elementos de A, você me responderia, dentro do A só tenho 2, então 2 elementos do A. Se 2 é elemento de A, eu posso escrever 2 pertence a A. E se eu te perguntasse quais são os elementos de B, você me diria o seguinte, os elementos de B são os que estão dentro desse diagrama que você vê aqui. Quem está dentro desse diagrama? O 2, que além de ser elemento de A, é elemento de B, o 3 e o 4. Agora, o destaque especial é para o 2. Por que o destaque especial é para o 2? Porque a partir do momento que o conjunto A está todo ele dentro do conjunto B, através de diagrama, automaticamente quem pertence a A, no caso 2 desse exemplo, automaticamente quem pertence a A pertencerá também a qual conjunto? Conjunto B. Porque todo mundo que está em A
automaticamente está em B. Essa é a ideia. Então, A está contido em B, é assim que eu leio, ou A está dentro de B, ou o conjunto A está dentro de B. Se somente se isso seja só nessa circunstância, qualquer que seja o elemento, e aí nós vamos definir para esse X aqui a ideia de elemento. No nosso caso aqui é o 2, né? Que é o elemento que pertence a A. Qualquer que seja o elemento, se esse elemento pertence a A, então esse elemento pertence a B, ou automaticamente esse elemento pertence a B também. Repito, e o nosso exemplo aqui nessa situação é o 2. O 2 pertence a A, mas como A está contido em B, ou seja, como A está dentro de B, automaticamente ao pertencer ao conjunto A, ou seja, o 2 pertencendo ao conjunto A, automaticamente ele já vai pertencer ao conjunto B, porque A está dentro ou está contido no conjunto B. Beleza? Essa é a ideia central relacionada a essa notação de subconjunto. E aí, inclusive, apareceu outro detalhe, né? Escrever que A está contido em B. Escrever que A está contido em B é a mesma coisa escrever B, ó, peguei esse sinal e troquei, inverti, e esse sinal invertido significa contém, beleza? Importante. Se A está contido em B, automaticamente B contém A. Essa é a ideia. Isso é o que significa esse símbolo que você vê aqui. E aparecem outros, ó, na relação entre conjuntos eu posso usar. Então, relação entre conjuntos, ó, vou retomar. Quando eu trabalho elemento com conjunto, eu uso pertence ou não pertence. Quando eu trabalho com conjuntos, ou de conjunto para conjunto, eu posso usar 4 símbolos que são está contido, não está contido, contém, acabamos de falar sobre contém, e o contém com corte significa não contém. Vamos lá? Contido, com corte, não está contido, contém, com corte, não contém. Um desses, aliás, na verdade eu posso usar mais de um, né? Nessa situação A está contido em B, que é aquela do diagrama, e ao mesmo tempo B contém A. Ok? Então esses são os quatro símbolos possíveis para mim trabalhar com subconjuntos. Bacana? E aí vem uma representação a respeito de igualdade entre conjuntos, só que eu vou reescrever, eu já falei de conjuntos iguais nessa aula, você pode voltar, alguns blocos aí, tá, acho que é o bloco anterior, falando de conjuntos iguais. Lá eu escrevi conjuntos iguais de uma maneira, aqui dá para reescrever esses conjuntos iguais, utilizando essa ideia de estar contido, da seguinte maneira: A é igual a B, beleza? Se somente se A está contido em B e B está contido em A. Bacana? Essa é uma outra maneira de representar igualdade entre conjuntos. Então vamos mudar o nosso diagrama aqui para a gente se situar nessa nova representação para conjuntos iguais, está no bloco anterior, beleza? Bacana. Escreva aqui, ó, representa um diagrama e fala, esse aqui é o conjunto B. E se eu quero dizer, ou se eu disser que A é igual a B, significa que B está contido em A e A está contido em B. Automaticamente, essas duas coisas, esse E aqui, dá a ideia de automaticamente, ou ao mesmo tempo. Ou a ideia de ao mesmo tempo. Vou colocar esse tempo aqui entre aspas, né? Que aqui é uma... Beleza? Então, se dois conjuntos são iguais, significa que A está contido em B e ao mesmo tempo B está contido em A. E a representação é essa que você vê. Simplesmente faça um diagrama. Se o conjunto A é igual ao conjunto B, eles são representados da mesma maneira nesse diagrama. E eles possuem os mesmos elementos. Beleza? Se aqui dentro eu colocasse os elementos, por exemplo, 1, 2 e 3. Legal? Se eu fosse representar o conjunto A de maneira analítica, eu diria, olha, o conjunto A tem como elementos 1, 2 e 3. E o conjunto B?
os mesmos elementos, 1, 2 e 3. Por quê? Porque eles são iguais, tá bom? Então, reescrevendo igualdade entre conjuntos, usando a ideia de estar contido. A está contido em B, se dois conjuntos são iguais, o A está dentro do B, e ao mesmo tempo o B está dentro de A, ou está contido em A. Legal? E aí vem uma observação importante, que inclusive nós vamos usar adiante, aparece para você aqui a observação, aparece como observação 5, que é a seguinte, isso aqui eu vou até colocar em vermelho. Vamos procurar um lugarzinho aqui. Isso aqui é muito, mas muito importante. Muito, mas muito. Inclusive muito importante para você trabalhar com demonstração de teoremas em matemática, em teoria de conjuntos, tá? Lá quando eu falei de conjunto vazio ele existe com essa intenção de facilitar as demonstrações na teoria de conjunto, na matemática inteira, na verdade, né? Essa ideia do conjunto vazio é para facilitar essas demonstrações, por isso a importância desse conjunto, tá bom? Então, ó, duas informações importantes. Primeiro, vazio está contido em qualquer conjunto. Tá, vamos usar isso adiante, eu vou voltar nesse tema. Anota isso aí. Tá, peraí, deixa eu pegar meu formulário aqui, minha folhinha onde eu coloco todas as fórmulas. Vou anotar, porque isso aqui é importante. Como que eu leio? O vazio está contido em qualquer conjunto. Eu estou representando esse qualquer conjunto como conjunto A. Beleza? E segunda informação importante, que nós chamamos de propriedade reflexiva, diz o seguinte: todo conjunto está contido nele mesmo. Beleza? Essas duas informações são informações extremamente importantes. Quando eu for falar de partição, o conjunto das partes, eu vou voltar aqui. E é aqui que nós vamos fechar uma série de raciocínios. Beleza? Sobre subconjuntos, era isso. Voltamos no próximo bloco aí da nossa aula. Teoria de conjuntos, tudo que você precisa saber. Beleza? De volta, nesse bloco vamos falar aí a respeito de conjunto das partes, ou partição, ok? Se liga na sopa de letrinhas aqui abaixo. Dado um conjunto A, esse conjunto A é aquele conjunto que eu uso como genérico, né? Inclusive usei aqui, ó, no bloco anterior falei da importância disso aqui, conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, e qualquer conjunto está contido nele mesmo. Deixei isso aqui quieto porque nós vamos utilizar aqui em conjunto das partes ou partição. Então, dado um conjunto A, que é o conjunto genérico nosso, chama-se conjunto das partes de A, representado por P de A, inclusive em alguns locais, ao invés de escrever P de A, o pessoal costuma colocar um P estiloso assim, ó. Ok? Porque aqui no ensino médio tem um conteúdo chamado probabilidade. Lá em probabilidade, utiliza-se P de A, P de probabilidade, certo? Então, às vezes, para dar essa diferenciada, costuma-se colocar esse P de uma maneira estilosa. Beleza? Aqui eu vou representar por P de A simplesmente. Beleza? Para você já saber dessas coisas aí, importante. Legal. Representado por P de A, presta atenção, aquele é um conjunto que é formado por todos os subconjuntos de A. Percebeu a jogada? O conjunto das partes é aquele conjunto que tem como elementos ou que é formado por todos os subconjuntos de A. Eu vou dar um exemplo prático dessa situação para a gente poder destrinchar, para a gente poder entender o que está acontecendo. Legal? Bacana. Aí vem a notação. P de A é o conjunto igual. Aí esse X é X maiúsculo mesmo. É X para falar assim, olha, os elementos do conjunto das partes são subconjuntos. Então, para dar essa ideia de subconjuntos, eu não vou usar X minúsculo. Porque os elementos aqui são o quê? Subconjuntos. O que é um subconjunto? É um conjunto. Essa é a grande verdade. Subconjunto é conjunto. E essa ideia do conjunto das partes coloca conjunto dentro de conjunto. Então vamos representar isso aí, você vai ver. Então nesse contexto, esse X maiúsculo é para dar essa ideia.
X é tal, nós já aprendemos que essa barra na diagonal significa é tal, ou X é de tal maneira que X está contido em A. Então esse X aqui só pode ser conjunto, por isso que ele é maiúsculo. Então todos os conjuntos que estão contidos em A, ou todos os subconjuntos de A, esse é o conjunto das partes. Um detalhe, uma observação importante aí que vem, é o seguinte, o número de elementos, eu posso representar o número de elementos dessa forma aqui, ó, hashtag, número de elementos desse conjunto, que é o conjunto das partes, beleza? É dado por 2 elevado a n. Mas quem que é esse n? N é o número de elementos do, nesse caso aqui, conjunto A, ó, número de elementos do conjunto A. Bacana, nós vamos utilizar isso aqui no exemplo prático? Vamos. Né? E observação 7 é aquilo que eu já disse agora há pouco. Um conjunto pode ser elemento de outro conjunto. Bacana? Aí a gente vai ver toda essa situação retratada. Vamos deixar isso aqui no nosso rascunho. Ó. Número de elementos do conjunto das partes de A é 2 elevado a n. Essa informação é muito importante, nós vamos utilizar no nosso exemplo. E nosso exemplo é tranquilo. Eu vou pegar um exemplo numérico, né? Eu sei que você que está assistindo aí está pensando, nossa, mas eu não vejo número nessa aula, né? Aí é difícil. Então nosso exemplo é simplesmente o seguinte. Eu tenho um elemento A, tenho um conjunto A cujos elementos são 1, 2 e 3. E eu quero saber quem é o conjunto das partes de A. Legal? Isso aqui é o que eu quero saber. Eu sei que o conjunto das partes são todos os subconjuntos do conjunto A. Bacana? Como que eu vou representar isso? Vou fazer um esboço aqui através de diagrama. Esse aqui é o meu conjunto A. Vou representar aqui dessa forma. Esse aqui é meu conjunto A. Dentro do meu conjunto A, eu tenho 3 elementos, que são o 1, o 2 e o 3. Certo? Eu quero saber quem é meu conjunto das partes. Meu conjunto das partes, vai vir aqui no miolo aqui, ó, conjunto das partes. Quero saber quem são os elementos que fazem parte desse conjunto. Lembrando que os elementos do conjunto das partes são o quê? Subconjuntos. De quem? Do conjunto A. Cujos elementos são 1, 2 e 3. Legal? Primeiro passo aqui pensando em subconjuntos de A, ou como que eu vou particionar, ou como que eu vou pegar o conjunto A e dividir em partes. Primeira ideia que me vem à cabeça aqui é a seguinte, fala assim, olha, pega essa situação do conjunto A e divide esses conjuntos, ou esses elementos, melhor dizendo, 1 a 1. 1 está sozinho, 2 está sozinho, o 3 está sozinho. Certo? Como que eu vou representar isso? Isso aqui é o subconjunto que tem como elemento o 1. Isso aqui é o subconjunto que é unitário também, que tem como elemento, ou único elemento, o 2. Isso aqui é o subconjunto que tem como elemento o 3. Como que eu represento isso no conjunto das partes? Da seguinte maneira, entre chaves, para dizer que é subconjunto. O 1 sozinho é um subconjunto do conjunto das partes. Faz parte de A e é um subconjunto de A, ou um pedaço de A, ou uma parte de A. Ok? Próximo cara. O 2 sozinho. Aqui eu não vou colocar vírgula não, para não misturar aí na visualização. Tá bom? Mas você sabe que tem vírgula de um elemento para outro. Os elementos do conjunto das partes são o que? Subconjuntos. De qual conjunto? Conjunto A. 1 sozinho, entre chaves, 2 sozinhos, entre chaves, para falar, para deixar claro que isso aqui é um subconjunto. Beleza? E o 3. O que eu fiz até agora? Eu vou perguntar o que você fez até agora. O que eu fiz até agora? Eu simplesmente, peguei o conjunto A e dividi em 3 subconjuntos, onde eu tenho cada um desses caras
como conjuntos unitários. Um sozinho, dois sozinho, três sozinho. Os três são subconjuntos. Essa é a primeira situação. Segunda situação. Vou dividir 2 e 1. Uma parte de A tem 1, 2 e 3 juntos. Isso aqui é o outro subconjunto de A. Diferente desses três que você vê. Na verdade, o subconjunto que tem conjunto com o elemento 1 já está representado. Lembra lá? Eu falei isso, hein, pessoal? Na teoria, nessa aula. Na teoria de conjuntos, a repetição não importa. Então, na hora que eu botei essa segunda situação, que envolve um sozinho, 2 e 3 juntos, apareceu o conjunto 1. Né? Subconjunto cujo único elemento é 1. Legal, mas esse cara já está representado aqui, então não vou repetir. Porque na teoria de conjuntos, a repetição não importa. E eu já falei isso nessa aula. Beleza? Agora apareceu um conjunto novo, que tem 2 elementos, 2 e o 3 juntos. Esse subconjunto é um subconjunto relacionado ao conjunto A? É, com certeza. Então na ideia de 2 a 2, eu venho aqui e coloco o 2 e o 3 juntos. Isso aqui é outro subconjunto do conjunto das partes de A, que tem 2 elementos. Essa é uma situação. Outra situação, essa aqui, na partição, na ideia de ficar partindo, né, o conjunto A. Apareceu o elemento 3 sozinho, o elemento 3 eu já representei aqui, já era. E 1 e 2 juntos, não representei. É um subconjunto de A? É uma parte de A. Beleza. Então vem aqui e representa 1 e 2 juntos. Legal? Bacana. Beleza. Mais uma situação. Qual situação? Essa aqui, ó. O 2 sozinho já está representado. 1 e o 3 juntos. 1 e o 3 juntos é outro subconjunto do conjunto A. Legal? E aí um detalhe importante. Vamos usar essa ideia que está aqui destacada no rascunho, que é o seguinte. O número de elementos do conjunto das partes, inclusive eu posso representar isso aqui dessa forma também, ó. Número de elementos do conjunto das partes de A, posso representar dessa forma, eu posso botar uma hashtag no lugar do N. Então aqui no lugar da hashtag eu posso colocar um N de navio, para representar o número de elementos do conjunto das partes. Beleza? O número de elementos do conjunto das partes de A é dado por 2 elevado a n, que é o número de elementos de qual conjunto? Conjunto A. Conjunto A tem quantos elementos? 1, 2 e 3. Então o número de elementos do conjunto das partes é 2 elevado a 3. Mais 2 elevado a 3, não vamos errar essa conta aí, hein? Tem gente que coloca 6, não é 6, é 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é 8. Então o número de elementos do conjunto das partes de A é 8. Tá, legal. Fiz as divisões 1 a 1, fiz as divisões do conjunto A 2 a 2, 1 a 1 eu encontrei 3 elementos, 2 a 2 eu encontrei outros 3 elementos. E aliás o destaque, né, pessoal, que em dado momento da aula eu também falei, a ordem não importa. 2 e 1 é 1 e 2, 3 e 1 é 1 e 3, mesma coisa. A ordem não importa. 3 e 2 é 2 e 3, é a mesma coisa. Então não vem me dizer, tem mais elementos. Não, tem mais elementos não. 3 e 2 está aqui. 2 e 1 está aqui representado. A ordem não importa. 3 e 1 está aqui representado. A ordem não importa. Beleza? Então na hora que eu vou calcular, isso aqui inclusive é um teorema, deixa claro que tem que ter 8 elementos. Na hora que eu contar aqui, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encontrei 6 subconjuntos para o conjunto das partes de A. Mas o resultado tem que dar 8. E aí? E aí que entra exatamente isso aqui que eu deixei da aula passada. Que é o seguinte. O conjunto vazio está contido no conjunto A. Ou seja, o conjunto vazio é subconjunto do conjunto A. O vazio está contido em qualquer conjunto. O vazio está contido em A. O vazio é subconjunto do conjunto A. Então, 6 elementos, sétimo elemento, conjunto vazio.
que é o conjunto das partes, pessoal? Não é o conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos de A? Isso mesmo. O vazio não é subconjunto de qualquer conjunto, ou não está contido em qualquer conjunto? Está. Então, o vazio também é elemento do conjunto das partes de A. Pensa nisso. Mas pensa bonito. Beleza? Outra informação. Conjunto A está contido nele mesmo, ou todo conjunto está contido nele mesmo. Então, uma das partições é essa aqui, ó. Eu olho para isso aqui e eu vejo dois conjuntos. Esse conjunto que você vê, que tem 3 elementos. Eu vejo isso aqui dividido em 2 conjuntos, né? Esse conjunto que é o próprio conjunto A, ó. 1, 2 e 3. Estou usando essa ideia. Essa aqui, ó, todo conjunto está contido nele mesmo. Então, o próprio conjunto A é subconjunto dele mesmo. Por isso, ele faz parte do conjunto das partes. Legal? Então, eu estou olhando nesse conjunto, como eu te falei, estou olhando para essa figura aqui. Do jeito que está aqui, conjunto A com 1, 2 e 3, eu estou olhando o próprio conjunto A e estou olhando o vazio, que é o complementar disso aqui. Bacana? Por mais abstrato que possa parecer, eu estou vendo isso. Beleza? E agora vamos contabilizar. Conjunto das partes de A. 1, 2, 3 elementos. 4, 5, 6, 7. Porque o vazio está contido em qualquer conjunto. Ou é subconjunto de qualquer conjunto. Então tem que fazer parte do conjunto das partes de A. E o próprio conjunto. 1, 2 e 3 é um elemento. Porque todo conjunto está contido nele mesmo. Bacana? Olha, em todos os anos eu costumo passar um exercício em que eu boto aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. E peço para a galera encontrar o conjunto das partes. 2 elevado a 4 vai dar 16. Então você tem que encontrar 16 elementos. 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3 e no final quem tem que aparecer? Vazio. E no caso lá, o próprio conjunto. Como seria 1, 2, 3 e 4, apareceria 1, 2, 3 e 4 aqui. O próprio conjunto é subconjunto dele mesmo. Bacana? Essas duas informações são extremamente importantes para eu fazer o fechamento em relação ao conjunto das partes. Essa é a resposta do exercício. O conjunto das partes, esse conjunto tem esses 8 elementos. Não se esqueça disso. Bacana? Voltamos em seguida com mais uma parte da nossa aula. Teoria de conjuntos, tudo que você precisa saber. De volta aí, mais um bloco da nossa aula. Agora nós vamos falar de união de conjuntos ou reunião de conjuntos. Reunião é um termo sinônimo para união, beleza? Olha aqui na nossa sopa de letrinhas, diz o seguinte: dados dois conjuntos A e B, chama-se união de A e B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Beleza? Esse ou está destacado aí porque ou tem relação direta com união. Isso a gente não pode esquecer. Se você está no campo da lógica aí, o ou lá no campo da lógica é chamado de disjunção lógica, beleza? Olha a notação, já coloquei no quadro. Primeira coisa, nós não podemos esquecer que união e ou tem que andar juntos, beleza? Vamos ler isso aqui. Primeiro, há esse símbolo que se parece com o U. É o símbolo de união. Esse X é elemento, nós já destacamos isso no momento anterior da aula. Esse E aqui, ou que se parece com o E, é o pertence, beleza? Então a gente lê isso aqui da seguinte maneira: A união com B é igual, ou esse conjunto tem como elementos X tal que, aliás é importante destacar, eu tenho falado mais, tal que, ou de tal maneira, beleza? Os elementos desse conjunto são tais que esses elementos pertencem a A, ou, importantíssimo, está associado com união, ou esses elementos pertencem a B. Legal? Se eu fosse representar isso aqui através de diagramas, esse aqui seria o meu conjunto A, esse aqui seria o meu conjunto B. Se eu tivesse que pintar ou rachurar, né, A união com B, como são os elementos que pertencem a A ou os elementos que pertencem a B,
eu tenho que unir essa turma toda. Então A união com B seria toda essa galera que você vê aqui, ó, os caras que pertencem a A, todos esses caras pertencem a A, unidos com os caras que pertencem ao conjunto B, certo? Detalhe para esse miolo aqui, que é a interseção, hein? Isso é muito importante. Quando eu falo de A união com B, a interseção está dentro, está junto, ou está contida em A união com B. Então esse miolo que você vê aqui, esse miolo aqui, ó, esse miolo que eu estou representando é o meu conjunto interseção, certo? Isso aqui é a A, interseção representa dessa forma, já vou falar de interseção no próximo bloco. A interseção com B está contida, está dentro de A união com B, não posso esquecer isso. Detalhe importante, esses conjuntos da forma como eles foram representados aqui, são chamados de conjuntos intersecantes, beleza? O que são conjuntos intersecantes? São conjuntos cuja interseção entre eles, que aqui está, é diferente do vazio, ou seja, tem um trecho aqui na interseção, tem gente aí, beleza? Tá, agora se eu representar o conjunto A de um lado e o conjunto B do outro, de tal maneira que a interseção entre eles não exista, ó, você percebe que não tem interseção, aí nesse contexto esses conjuntos são chamados de disjuntos, ok? Então conjuntos disjuntos, separados, conjuntos intersecantes, juntos, tem uma interseção aqui, a interseção não é vazia, aqui a interseção é vazia, beleza? Já volto falando de interseção, bacana? É um assunto importante para complementar essa ideia de união, porque aqui em união já comecei a falar de interseção, então estou partindo do princípio que você tem algum conhecimento a respeito de interseção, mas a interseção já vem agora em seguida no próximo bloco. De volta aí pessoal, para falar de interseção, eu estou trazendo elementos do bloco anterior, então se você perdeu o bloco anterior que falava de união, volta um pouquinho nesse vídeo, aqui na descrição você consegue achar o trecho, volta em união e dá uma olhada lá, tá? Então só troquei, aqui estava escrito união, coloquei intersecção, nós falamos interseção, mas o correto é intersecção, beleza? Com C mudo aqui. Então trouxe aquela situação, o que muda nessa situação que envolve interseção ou intersecção de conjuntos? Aqui, o símbolo não é o U de união, o símbolo é o U invertido, ou que seria o símbolo de união invertido, ou o que se parece com o U de cabeça para baixo, tá bom? Então muda o símbolo. Esse símbolo é o símbolo de intersecção. Não posso esquecer desse C mudo aqui, ó. Beleza. X é tal que X aqui não é OU, aqui é E. Nós vamos dar destaque especial para isso aí, tá? Então apareceu aqui na sopa de letrinhas. Dados dois conjuntos A e B, chama-se intersecção de A e B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B. Pertence aos dois ao mesmo tempo. A gente não pode esquecer disso. Aí o detalhe, se você está lá no campo da lógica, isso é chamado de conjunção lógica. É uma informação adicional aí, para quem de repente já tem uma maturidade nesse assunto de teoria de conjuntos, lembrar, falou, opa, essa aí é a conjunção lógica, né? Beleza, então detalhe, interseção sempre vem acompanhado do E. Quem é interseção nessa situação que eu tinha retratado? Aliás, vou mudar essa situação, são os conjuntos intersecantes. Nessa situação dos conjuntos intersecantes, a interseção não é vazia. Eu tenho um conjunto A, de cá, tenho um conjunto B. Quem é a interseção? São os elementos que pertencem tanto a A como a B. Então isso aqui que você está vendo é a interseção com B. Beleza? Vou dar uma arrumada nesse B aqui que não saiu legal. A intersecção com B. Perceba o seguinte, dá uma olhada no meu dedo aqui, ó. Conjunto A.
tem A interseção com B pintado. Conjunto B tem A interseção com B pintado. Então A interseção com B está contido, é um conjunto que está contido, está dentro do A, está dentro do B. Tem que pertencer simultaneamente aos dois, hein, pessoal? Não vamos esquecer disso. Esse E aqui é importante para falar, ó, pertence a A e pertence a B também. Essa é a situação para conjuntos intersecantes. Eu tenho uma interseção que não é vazia, beleza? E eu, inclusive, eu pintei aqui a interseção. Situação para conjuntos disjuntos. Se eu quiser A interseção com B, A interseção com B, nesse caso, vai me dar vazio. Por quê? Não tem ninguém que seja comum ao conjunto A e ao conjunto B quando eu trabalho com conjuntos disjuntos. Beleza? Legal, eu vou voltar nessa ideia de interseção para falar de um assunto que se chama princípio da inclusão e exclusão. E aí eu vou dar um exemplo numérico para a gente poder pensar, legal, e entender o que significa isso. Bacana? Já voltamos para o nosso próximo bloco. Vamos lá, pessoal, de volta a mais um trecho da nossa aula, agora falando sobre o princípio da inclusão e exclusão, beleza? Isso aqui é um teorema que diz que o número de elementos de A união com B é o número de elementos de A. Então esse N aqui, ó, representa para nós o número de elementos do conjunto, ok? Então o número de elementos de A união com B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Vamos entender isso através de um problema, do exemplo. Então, um conjunto A que tem esses elementos, tem um conjunto B que tem esses elementos, os dois em representação analítica, hein? Vamos representar esse conjunto da seguinte maneira. Vou colocar o conjunto A aqui. Existe uma interseção entre A e B, beleza? Então, vamos colocar o conjunto A de cá, conjunto B de lá. Eu vou olhar, vou observar que a interseção de A e B, ou seja, os caras que são comuns, tanto a A como a B, tem um único cara, na verdade, que é o 3. Então, o 3 está na interseção aqui, ó, entre A e B. Ele é elemento do conjunto A e ele é também elemento do conjunto B. Então, inclusive, eu já posso até escrever aqui, ó, A interseção com B tem um único elemento, que é comum aos dois, que no caso é o 3, ok? Os caras exclusivos de A são 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. E os caras exclusivos de B são 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Bacana? Quem é A união com B? Essa é uma pergunta, e essa pergunta eu vou responder através desse teorema que você vê aí acima. Então, olha só, antes de dizer quem é A união com B, eu quero saber qual é a quantidade de elementos, ou o número de elementos de A união com B. Vou reescrever esse teorema que você vê acima. Ó. O número de elementos de A união com B é quem? Número de elementos de A. Quantos elementos eu tenho em A? 1, 2, 3, 4. Confere. 4. 4 elementos. Mais número de elementos do conjunto B. 1, 2, 3, 4. Também 4 elementos. Beleza? Menos o número de elementos de A interseção com B. A interseção com B tem um elemento. Então, o número de elementos desse conjunto, 1. Resultado final, 4 mais 4 dá 8. Menos 1 me dá 7. E agora eu vou comprovar isso escrevendo. Isso aqui é o número de elementos do conjunto, hein, pessoal? Nós temos 7 elementos. Eu vou comprovar isso escrevendo, definindo cada um dos elementos de A união com B, ou seja, representando A união com B de forma analítica. Quem é A união com B? A turma que está em A. 1, 2, 3, 4. Mais a turma que está em B. Quem está em B? 3. Só que eu não vou colocar o 3 de novo, porque o 3 já está aqui, ó. Então eu coloco 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Quem são
os elementos de A união com B são os elementos que estão em A ou estão em B. Detalhe que a interseção está presente, não posso esquecer disso. O que me fala, você vai comprovar aqui que realmente são 7 elementos, conforme eu encontrei usando o princípio da inclusão e exclusão. O que me fala o princípio da inclusão e exclusão é a parte mais importante desse processo. Me fala o seguinte, na hora que eu peguei o número de elementos de A, eu peguei a interseção, que é o 3, que está aqui no miolo. Ok? Então, na hora que eu peguei o número de elementos de A, eu peguei a interseção porque o 3 faz parte do conjunto A. E aí eu contabilizei 4 elementos. Na hora que eu peguei o número de elementos de B, eu peguei o 3 de novo. Então, por isso que eu vim aqui e coloquei 4, que corresponde ao número de elementos de B. Ou seja, na prática, eu peguei a interseção 2 vezes. Por isso que eu tenho que vir em seguida, sabendo que na hora que eu peguei o número de elementos de A, peguei a interseção. Na hora que eu peguei o número de elementos de B, peguei a interseção, por isso que eu tenho que vir em seguida, pelo princípio da inclusão e exclusão, e retirar a interseção que eu peguei a mais, porque senão eu vou contar a mais. Se eu não tirar a interseção, eu chegaria em quantos elementos para o conjunto A união com B? Eu chegaria em 8 elementos. Isso não é verdade. Isso não é verdade, certo? Porque eu contabilizaria o 3 2 vezes. Na hora que eu peguei os elementos de A, o 3 está dentro. Na hora que eu peguei os elementos de B, o 3 está dentro. Então, contabilizaria 2 vezes. Por isso que eu tenho que vir e retirar uma vez a interseção. Ok? Essa é a ideia por detrás do princípio da inclusão e exclusão. Detalhe. Talvez no segundo ou terceiro ano, não sei quando você verá essa matéria, quando você trabalhar com probabilidade, essa ideia do princípio de inclusão e exclusão estará presente. Ok? É a probabilidade de A união com B, é a probabilidade de A, mais a probabilidade de B, menos a probabilidade da interseção, porque lá também, no contexto da teoria de probabilidades, você pega a interseção mais de uma vez, você tem que retirar uma vez. Ok? Então a extensão desse princípio da inclusão e exclusão lá para a teoria de probabilidades, que é matéria do segundo ano ou do terceiro ano do ensino médio. Bacana? Espero que você tenha entendido essa ideia de, peguei A, peguei interseção, peguei B, peguei interseção, não peguei 2 vezes. Tem que retirar uma vez para não contabilizar a mais. Valeu? Retornamos aí com o próximo assunto, próximo bloco da nossa aula. Valeu? De volta aí, pessoal. Agora vamos falar de diferença de conjuntos. Se liga na sopa de letrinhas aqui, ó. Dados dois conjuntos A e B, chama-se diferença entre A e B, ou diferença de conjuntos. O conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B. Ou seja, esse conjunto possui elementos em A e não possui elementos em B. Como que nós vamos ler isso aqui? Isso aqui é diferença. Isso que nós destacamos já que são os elementos do conjunto. Pertence. E esse aqui não pertence. E esse cara aqui é o tal que, ou de tal maneira que. Beleza? Então como é que nós vamos ler isso aqui? A menos B, que é a diferença entre A e B, ou conjunto diferença entre A e B, possui elementos de tal maneira que esses elementos pertencem a A e, esse E da interseção, lembra lá? E simultaneamente não pertencem a B. Como que eu representaria esse conjunto? Através de diagramas. Olha lá. Então, o conjunto A tem um conjunto B. Os caras que pertencem a A e não pertencem a B são esses aqui, ó. Eles têm que ser elementos do conjunto A, mas não podem ser elementos do conjunto B. É essa turma que você vê pintada aí. Essa turma é quem A menos B. Beleza? São os caras VIPs, os caras exclusivos de A. Os caras exclusivos de A pertencem somente ao conjunto A. Não pertencem ao conjunto B, nem muito menos pertencem à interseção, porque quem pertence à interseção pertence a A e pertence ao B ao mesmo tempo. E não é o caso. Aqui tem que pertencer a A
e ao mesmo tempo não pode pertencer ao conjunto B, beleza? Quem seria o conjunto B menos A? Você pintaria essa outra parte que aqui está, seriam os caras exclusivos de B, os caras que pertencem somente a B. Esses caras não estão na interseção e não estariam na interseção e nem muito menos estariam no conjunto A, legal? Aqui, conforme foi colocado, é A menos B, e a representação por diagrama, se eu fosse pintar, seria essa aqui, os caras exclusivos de A. Bacana, não tem muito segredo não. No próximo bloco, nós vamos falar de diferença simétrica, e aí essa ideia dos exclusivos vai aparecer novamente, beleza? De volta aí, pessoal, penúltimo bloco da nossa aula. Agora nós vamos falar do conjunto diferença simétrica, ok? Não se assustem com o que vocês estão vendo aí não. Bacana? Então vamos dar nome aos bois aqui, ó. Esse aqui é o símbolo que representa diferença simétrica. Isso aqui nós já sabemos, é o símbolo que representa união. Esse aqui é o símbolo que representa diferença. Diferença é uma coisa, diferença simétrica é outra. Inclusive são símbolos que não tem nada a ver um com o outro, né? E isso aqui é intersecção. Nós falamos interseção, mas é intersecção. Beleza, demos nome aos bois. Aqui só repete, tá bom? Então o que acontece? Conjunto de diferença simétrica, eu costumo falar para os meus alunos ao longo desses anos aí, conjunto de diferença simétrica é o conjunto dos caras VIPs. Você já vai entender o porquê, ok? Vou fazer aqui uma representação em diagrama para a gente poder entender a situação. Então eu tenho de cá um conjunto A, tenho de lá um conjunto B, eles são intersecantes, tem uma interseção entre eles, beleza? E eu quero representar o conjunto de diferença simétrica. Eu vou pintar, vou rachurar o conjunto de diferença simétrica nesse diagrama que eu acabei de desenhar, beleza? Da seguinte maneira. Quem é esse conjunto? A união com B menos a interseção, ou seja, pinto tudo, a união com B é tudo. Pinto tudo e tiro o miolo, tiro a interseção. Essa é uma maneira de representar o conjunto de diferença simétrica. Pega a união e da união eu vou tirar a diferença, conjunto de diferença, vou tirar a intersecção entre A e B. Pinto tudo, tiro o miolo, fica só as beiradas. Essa é a ideia. A gente consegue ver melhor, pelo menos eu consigo ver melhor, aqui, ó, nesse trecho, porque o conjunto de diferença simétrica é igual a isso, e é também igual a isso aqui que você vê. Falamos no bloco anterior de conjunto de diferença. Eu acho que fica mais tranquilo visualizar por aqui do que essa outra situação. Caso você já tenha visualizado, ótimo. Caso você não tenha visualizado, vamos utilizar aqui que nós vamos chegar na mesma conversa que eu acabei de destacar para você. A menos B, turma que pertence a A e não pertence a B, é essa galera exclusiva de A, galera VIP do conjunto A. Só pertence ao conjunto A e beleza, é essa turma. Essa turma que eu acabei de pintar é quem? A menos B, a galera exclusiva de A. Unida, junto, na união, com B menos A. Quem é B menos A? A galera exclusiva de B, que pertence somente ao conjunto B. É essa galera que eu estou pintando agora, ok? Então essa turma que você vê é quem? B menos A, ou se você preferir, a galera exclusiva de B. Legal, isso que eu acabei de pintar é o conjunto A diferença simétrica com B. Porque se eu pegar A menos B, tá aqui, pintei, e juntar, unir, reunir com B menos A, que é essa outra parte, juntei esses dois, eu tenho A diferença simétrica com B. Por isso que eu falo que a galera VIP, a galera exclusiva, é a turma exclusiva do conjunto A, junto com a turma exclusiva do conjunto B. Juntei os exclusivos, juntei os VIPs, eu cheguei no conjunto diferença simétrica entre A e B. Detalhe, você consegue visualizar essa situação intermediária que também
é exatamente igual à diferença simétrica, que é essa aqui, pega todo mundo e tira a interseção, pinta tudo e despinta o miolo, não pinta o miolo. Dá exatamente isso que você vê aí, que é o próprio conjunto A, a diferença simétrica com B. Espero que você tenha compreendido. Lembra você, em outros trechos da aula, eu esqueci de dizer, que aqui abaixo tem um link que te leva lá para o Google Drive. Lá tem 4 listas de teoria de conjuntos e tem uns 2 ou 3 exercícios que envolvem diferença simétrica. Detalhem, essas listas estão em PDF digitadas e tem todas elas resolvidas com a minha própria letra. Então você consegue adiantar bastante seus estudos aí, não ficar perdendo tempo do tipo, passei uma tarde inteira pensando no exercício. Não. Olhei para o exercício, pensei uns 15 minutos ali, não deu, vou olhar, vou ver o que o professor fez ou como ele resolveu. É assim que a gente avança mais rápido, tá bom? Voltamos em seguida para o nosso último bloco que envolve complementar, conjunto complementar. De volta aí, pessoal, último bloco da nossa aula de teoria de conjuntos, tudo que você precisa saber, tá bom? Eu vou me ater a esse trecho da aula que é o último, de uma maneira bem tranquila, porque é uma parte onde o pessoal tem muita dúvida, então nós temos que tomar muito cuidado quando a gente fala de conjunto complementar. E aí aparece toda uma simbologia, você vai ver que todas essas coisas são iguais, mas para essas coisas serem iguais, isso aqui tem que valer, beleza? Se liga aqui na sopa de letrinhas, dá uma olhada. Dados dois conjuntos A e B, bacana, tais que B está contido em A, ou seja, B está dentro de A. E eu já vou representar isso aqui para a gente ter uma visualização da situação. Eu tenho um conjunto A, que eu acabei de destacar, e dentro desse conjunto A, eu tenho um conjunto B. Ok? E aí sim, está valendo aquilo que nós conversamos quando nós falamos de subconjunto. Nesse caso que você vê na figura, eu vou até passar isso aqui para lá. Nesse caso que eu desenhei, está valendo a ideia de que B está contido em A. Vou destacar aqui, inclusive, isso aqui é o símbolo que significa está contido, está dentro, faz parte, beleza? Qual que é a ideia? Todo elemento que pertence a B, olha o meu dedo aqui, todo elemento que está aqui dentro, que pertence a B, automaticamente pertence a A, quando B está contido em A, quando B está dentro de A, beleza? É essa a situação que você vê. Nessa circunstância onde o B está dentro do A, olha aqui na sopa de letrinha de novo, chama-se complementar de B em relação a A. Escrevi isso aqui, ó, é de B, o complementar é de B em relação a A. Complementar de A em relação a B é outra conversa. Complementar de B em relação a A é o B dentro do A. Complementar de A em relação a B é o contrário, seria o A dentro do B, beleza? Então, para rolar isso aí, o B tem que estar dentro do A. Legal, voltamos aí. B em relação a A. Chama-se complementar de B em relação a A o conjunto A menos B. Então, aqui nós já começamos a escrever A menos B, isto é, o conjunto de A, conjunto dos elementos de A que não pertencem a B. Primeiro eu vou pintar quais são os elementos de A que não pertencem ao conjunto B. Vamos pintar essa parte de fora aqui, ó. Todo mundo que está aqui são elementos do conjunto A, mas esses elementos do conjunto A não pertencem a B, não estão dentro do conjunto B, ok? Isso aqui que eu estou pintando para você é o conjunto complementar de B em relação a A, ok? Como que eu represento isso que eu acabei de pintar? Eu costumo falar para o pessoal que isso aqui parece uma rosquinha, um donuts. Beleza? Essa é a ideia. Então é só essa parte de fora, que o miolo não faz parte do complementar de B em relação a. Como é que nós lemos isso? Ó, de cima para baixo. Isso aqui significa complementar, esse C maiúsculo.
E como é que vem escrito? Em que ordem? De cima para baixo. Eu leio de cima para baixo, complementar de B em relação a A, que é essa situação que nós temos dentro do exercício. O conjunto B está contido no conjunto A. O conjunto B está contido no conjunto A, está dentro do conjunto A. Isso aqui pode ser escrito também como A menos B, ou seja, os caras que estão em A, ó, e não estão em B. Essa turma está ou pertence ao conjunto A e não pertence ao conjunto B, porque esse aqui é o limite do conjunto B. O conjunto B vai só até aqui. E essa turma que eu pintei está fora de B. Então é uma turma exclusiva de A e que não pertence a B. Beleza? Então escrever isso é escrever A menos B, a mesma coisa. Turma A é exclusiva de A e que não pertence a B. Lembrando que esse menos aí é menos de diferença. Como que eu reescrevo isso aqui? Eu posso escrever dessa maneira ou dessa aqui. Esses aqui são elementos. Isso aqui também vale a mesma coisa. Vale não. Tem o mesmo significado. Elementos que não pertencem a B. Os elementos que não pertencem a B, eu coloco B barra, ou seja, B complementar. Complementar de B em relação a A são os elementos que não pertencem a B, não pertencem a B em relação ao conjunto A. Meu conjunto A é o universo aqui da jogada, certo? Então, complementar de B em relação a A eu posso representar por B barra, os caras que não pertencem a B, elementos que não pertencem a B, ou ainda posso representar por B e esse índice C. Esse índice C representa para nós complementar, ok? C de complementar. Ou seja, o que é que complementa o conjunto B em relação ao conjunto A? É justamente toda essa turma que eu pintei para vocês. Quem que complementa B em relação a A? Quem que está faltando para se juntar a B para que eu chegue no conjunto A? Essa turma toda que eu pintei. Vou falar para vocês o seguinte. Dessas 4 notações aqui, a mais utilizada no meio acadêmico é essa aqui, B complementar. Essa aqui também se utiliza muito, mas essa aqui mais ainda, porque essa aqui leva essa ideia do que eu estou querendo ressaltar nesse trecho da nossa aula, que é a ideia do complementar. Esse Czinho aqui lembra complementar. Então, B complementar é o que complementa B em relação a A, ou seja, são os elementos que não pertencem, não fazem parte do conjunto B. Bacana? Nos exercícios, se eu não me engano, eu usei essa notação e essa outra notação com mais frequência. Legal? Beleza, terminamos assim a nossa aula, nossa jornada cansativa, né? A respeito de teoria de conjuntos. Alguns recados importantes. Lembrar que aqui na descrição desse vídeo você clica na parte que você quer assistir. Então, por exemplo, falei de união, quer assistir união de novo? Volta, vai na descrição, clica, vai ter um link lá para união, você clica, já cai direto na parte do vídeo que fala de união, por exemplo, certo? Então tem toda a relação de assuntos que nós tratamos nessa aula aqui na descrição. Outro detalhe importante, que também na descrição tem um link que te leva lá para o Google Drive, lá tem 4, é isso mesmo, 4 listas de conjuntos. Aliás, tem exercícios lá cabeludíssimos, beleza? Alguns eu já resolvi e estão na playlist de conjuntos do meu canal. Algumas eu já resolvi, talvez eu resolva outras também, né? Então tem exercícios muito difíceis lá. São 4 listas, todas elas digitadas com gabarito e o grande detalhe, você tem arquivo também em PDF com as resoluções dessas 4 listas de teoria de conjuntos. Bacana? Eu só tenho agradecimentos a você que me acompanhou do início ao fim. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para você. Tentei destacar aqui praticamente todos os detalhes que estão relacionados à teoria de conjuntos, né? Um detalhe importante é que essa matéria é importantíssima para a matemática contemporânea. Se a teoria de conjuntos, que é tudo isso que nós vimos nessa aula, ruir, cair, se ela ruir, a matemática inteira vai embora, certo? Eu perco a minha segurança, a minha sustentação. A minha sustentação da matemática contemporânea é a teoria de conjuntos.
ela que dá rigor, ela que dá exatidão à maioria das demonstrações que envolvem a matemática. Pensa nisso, a álgebra mais especificamente, tá bom? Então, conteúdo importantíssimo. Pode parecer banal, de repente passou desapercebido no seu ensino médio, você estudou isso aqui por alto, mas com certeza você vai sofrer algum tipo de sequela adiante. Então, sempre volta a essa aula para retomar esses conceitos todos que aqui estão, porque eles são sustentação da matemática contemporânea. Bacana? A álgebra contemporânea. Beleza? Muito obrigado a você. Grande abraço. Não se esqueça de passar essa aula adiante, ok? E vai aparecer para você aqui, para você clicar no link que te leva lá para a playlist de conjuntos, teoria de conjuntos, tem essa aula, exercícios, e tem conjuntos numéricos e também exercícios. Tem tudo que você precisa saber de conjuntos numéricos. Foi gravado antes dessa aula. Bacana? Grande abraço, pessoal. Até a próxima.